Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje, 29 de junho de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos hoje iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado As Cartas do Cristo. É uma mensagem, é um versículo da carta de Paulo, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 3. O texto diz assim, isso é Paulo: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo é forte, né? Vamos ver a explicação de Emmanuel sobre essa passagem, esse versículo. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Por exemplo, ainda há pouco você me trouxe um texto escrito, e dependendo da interpretação, pode vir ali controvérsia. Jesus não deixou nada escrito. Todas as lições dele são lições de vida eterna. Ele viveu. Então, dá um exemplo. Nós citamos a semana passada, quando os discípulos estavam discutindo quem era o maior. O que Jesus fez? Deu um discurso? Deu exemplo. O que ele fez? Ele se vestiu de escravo e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele diz: aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então ele veio, foi exemplificando. Ele é a carta viva. Por isso o João Evangelista nos fala: o Verbo se fez carne. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas, dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior. O Mahatma Gandhi, uma carta viva. Francisco de Assis é uma carta viva. Irmã Dulce é uma carta viva. Madre Teresa de Calcutá é uma carta viva. Francisco Cândido Xavier é uma carta viva. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior
experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Então não é uma cartinha que chega ou um livro que chega, ele manda alguém. Ele diz, olha, essa aqui é a minha carta viva. Qual é a função da carta? É levar uma mensagem, uma notícia. Ele envia cartas vivas. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Por exemplo, várias pessoas poderiam discordar do Espiritismo, mas ninguém podia discordar do amor de Francisco Cândido Xavier. Todos os religiosos se curvavam ao amor desse homem. Ele é o quê? Carta viva. Que é o que ele diz aqui. Quando não haja vibrações superiores da compreensão, que a pessoa não pode compreender, haverá sempre o divino silêncio. Isso eu posso até não concordar com o que ele ensina e prega, mas a atitude dele do amor é algo inconteste. O bem que esse homem fez é algo inconteste. Ele é uma carta viva. Entendeu? Vamos fazer a nossa prece? Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, trabalhadores desta atividade, essa família agora, ora, se reúne em torno do Teu Evangelho, todos nós carregando essa vontade enorme de aprender, de compreender, para melhor servir. Como estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, solicitamos a Tua presença, solicitamos a Tua inspiração, solicitamos a presença dos amigos espirituais. E que essas vibrações, Senhor, que ora iremos sentir, que possa se estender sobre esse nosso planeta, sobre essa nossa terra, sobre esse nosso Brasil. Que esse amparo, essa assistência possa ir nos hospitais, possa visitar casas que passam por aflições, que nós possamos, divinamente, nesse movimento de estudo, exteriorizar e contribuir, por um pouco que seja, pela paz e pelo bem-estar. Muito obrigada, amor querido, e é em Teu nome que aqui nos encontramos. Vamos lá? Nós vamos pegar as citações do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, nós teremos uma citação de Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Teremos uma citação também de Mateus, capítulo 7, 24 a 27. E teremos uma de Lucas, 6, 46 a 49. E teremos também uma de Mateus, capítulo 5, versículo 19. Logo depois, teremos o comentário do professor Allan Kardec. Nós vamos pegar a tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, para nós pegarmos o texto, o versículo, e colocar dentro do
contexto do Novo Testamento. Bora lá? Vamos começar em Mateus. Vamos pegar o 5 e o 17, tá? Que ele pede o capítulo 5, versículo 19. Nós vamos fazer o capítulo 5 e o 17. Bora lá. A lei, a justiça e o reino. Não penseis que vim destruir a lei. Isso é Jesus falando. Por que ele diz assim? Por que Jesus afirma eu não vim destruir a lei? Porque Jesus curava no sábado, isso era proibido. Ele não podia fazer absolutamente nada no sábado. E ele enfrentava, inclusive, os fariseus hipócritas. Tanto é que ele chamava hipócrita, raça de víboras. Até quando estarei convosco? Sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Era ele se direcionando aos fariseus. Os fariseus eram aqueles que conheciam as regras, conheciam todo o Antigo Testamento, conheciam as falas dos profetas, mas não vivenciavam. E eram cheios de rituais externos, mas o coração cheio de podridão. Então parecia assim que Jesus estava vindo destruir a lei, ou até mesmo ir contra os profetas. Parecia assim que ele era um revolucionário. Imagina o que era ele, que era um mestre, andar com pessoas de má vida. Uma prostituta não poderia tocá-lo, e ele andava com as prostitutas, tocava nas prostitutas. Porque um mestre, ser tocado por uma mulher de má vida, tornava-o impuro. Ele tinha que ir novamente para o templo e fazer todo um ritual de banhos, limpezas, incenso, para que ele pudesse ficar purificado de novo. Então Jesus não seguia essas regrinhas. Por isso que ele diz, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não estou aqui para destruir. Não vim destruir, mas vim cumprir. O que vocês não estão fazendo, eu vim fazer. Porque não está errado o Antigo Testamento. A interpretação e o zelo demasiado pela letra fez com que o Espírito não vivesse. Então, às vezes, você se prende tanto à letra que esquece do outro. Vou dar um exemplo. Nós temos, dentro do Centro Espírita, se fala muito em diretrizes. É a letra. Então, a diretriz diz que você só pode atender uma pessoa até as 18 horas da tarde. Depois disso, você não pode mais atender. Às 18h05, chega uma pessoa desesperada. O que você vai fazer? Mas irão existir aqueles que vai dizer, olha, a diretriz da casa diz que até 18 horas eu não vou poder lhe atender. Então aí ele tá de certa forma muito mais preocupado com a letra do que com o espírito. Então era mais ou menos isso que Jesus passava. Ele dizia, se a pessoa está aqui morrendo, eu vou deixar morrer só porque é sábado? Eu vou curar. E ele diz, duvido se um animal teu caísse no buraco, no saco, se tu não ia tirar. Claro que tu ia tirar, porque tu não quer perder dinheiro. Mas uma pessoa eu posso deixar morrer. Então era esse enfrentamento que Jesus fazia que incomodava. Então parecia assim que ele era um revolucionário. Ele diz, não vim destruir, mas cumprir. Pois vos digo, amém vos digo, até que passem o céu e a terra é tudo. Eu vou mover céus e terra, Até que passe céu e terra, ou seja, tudo. Não passará um iota. Iota era uma menor letra do alfabeto grego, que corresponde ao Iude, que seria a menor letra do alfabeto hebraico. Do sujo, diz tio, tio, vírgula, que seria o menor, mas a palavra é iota mesmo. O que era iota? Era a menor
letra do alfabeto grego. Não passará um iota ou traço, ele ainda colocou uma nota. Esse traço aí, chifre, ponta, extremidade, ponto, traço, parte diminuta, pode ser tudo isso. Da lei, até que tudo se realize. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, olha que interessante. Quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e dessa maneira ensinar os homens, ou seja, eu violo, porque às vezes você pega um texto, você interpreta dentro do seu conceito e dentro dos seus interesses pessoais e passa a ensinar dessa forma. Às vezes você pega um texto, interpreta e passa a ensinar. E é uma interpretação equivocada. E ele diz: quem, portanto, violar um desses mínimos mandamentos e, dessa maneira, ensinar os homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Por isso vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, que sabiam, que conheciam, que ensinavam, mas que não viviam, porque ele está falando isso aqui aos discípulos. Não adianta nada você sair pregando, ensinando, evangelizando, palestrando, dirigindo o grupo terça, quarta, sexta, se você não vivenciar. Isso de nada vai valer. Por isso que ele diz: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vamos lá, o Evangelho nos pede agora Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Isso é Jesus falando aos seus discípulos. Logo, vou voltar no 18. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Porque o que acontece aqui? Às vezes a gente diz, me surpreendi com fulano. Não é que a gente se surpreendeu. Nós não direcionamos a nossa atenção para ver os frutos. Porque pelo fruto da pessoa, você sabe quem é a árvore. A mesma forma somos nós. Se nós avaliarmos os nossos frutos, nós vamos saber que árvore nós somos. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo, perdendo a oportunidade. Logo, pelos seus frutos os reconhecereis. A partir daqui está no Evangelho. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, nós temos muitos, seja lá o que for, gritando, Senhor, Senhor, Senhor. Se esse movimento for só externo e se não houver uma mudança interior realmente, ele não tem como encontrar o reino de Deus dentro dele mesmo. Porque ele nunca achou. O movimento dele é todo externo. Às vezes por interesse financeiro, às vezes fuga psicológica, às vezes por pura vaidade. Já receberam as suas recompensas. Então, quando ele fala isso aqui, é como se fosse assim, não, tu me chamou, mas eu não estou nem aí para ti. Não é isso, é que a pessoa mesmo não encontrou o reino que está onde? Perdeu. Então,
Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que realiza a vontade de meu Pai, que está no céu. O que é realizar a vontade do Pai? É amar. Quem aprende a amar, começa a encontrar o caminho para o reino de Deus que está dentro de nós. E não é amar os seus, o seu mundinho. Não é isso. O amor que ele pede é esse amor sem interesse. Amar os teus tem um movimento de interesse consanguíneo. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Eu não estava ensinando em teu nome? E em teu nome expulsamos daimons? Se nós pegarmos a palavra daimons, olha lá. Deus pagão, divindade, gênio, espírito, mau espírito, demônio. Então, não expulsamos espíritos maus em teu nome. E em teu nome fizemos muitos prodígios. Então declararei a eles, isso é Jesus: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, obreiros sem lei. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. E quando eu estou lendo isso aqui, se eu estou lendo, eu já estou pensando em alguém que é espírita e que não faz, cuidado. Esse é o pior caminho para estudar. Então eu tenho que pegar isso aqui para mim. Para mim. Ele diz: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou. Então, o que acontece? Quando eu só ensino e não internalizo, vou falar da reencarnação, vou falar da vida após a morte. De repente me chega uma notícia: olha, teu filho acabou de sofrer um acidente, foi a óbito. Se tudo aquilo que eu ensino eu não internalizo, a minha casa não está sobre a rocha. Veio o temporal, veio o vendaval, e como ela não estava sobre a rocha, ela desabou. Porque você só ensinava, mas você não internalizou. Nós entendíamos muito a nível intelectual, mas nós não sentíamos o que estávamos estudando. E Kardec vai abordar de uma outra forma também muito interessante falando sobre isso aqui. Ele diz: contra aquela casa, mas não desabou, pois ela fora alicerçada sobre a rocha. Pode vir o que vier, a casa assente, mas não cai. Não se desespera. Eu vou chorar, vai doer, mas cair não cai não. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou, e foi grande a sua queda. Tá dando, gente, para entender?
Vamos em Lucas? Como é que Lucas faz essa anotação? Que ele também fez. 6 de Lucas, 6, 46 a 49. Vou pegar desde o 43. É a mesma citação, agora anotada por Lucas. Pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado. Por outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom. Então, nós vamos ver duas pessoas contando a mesma história em épocas diferentes. Pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto. Pois não se colhem figos nos espinheiros, nem vindimam cacho de uva da sarça. O homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração. E o mau apresenta coisa má do seu mau tesouro. Pois da abundância do coração fala a boca dele. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa, o qual cavou, aprofundou e colocou o alicerce sobre a rocha. Ocorrendo uma inundação, irrompeu o rio contra aquela casa e não a conseguiu abalar, por ela estar bem edificada. Mas o que ouviu e não praticou é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Irrompeu o rio contra ela e logo desabou, e tornou-se grande a ruína daquela casa. Você vê que o tema central é o mesmo, né? A forma. Vamos para o Evangelho? Depois desse material inicial, né? Vamos ver aqui a tradução de Lemaitre de Sacy, que foi o que o Kardec utilizou na época. Não existia do Haroldo ainda. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhe direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, de crime. Está em Mateus. Vamos ver Mateus e Lucas. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram. Sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar. Ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Mateus 5,19. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Mas aquele que os cumprir e ensinar, será grande no reino dos céus. Então, quando eu conduzo um grupo de forma equivocada, eu vou responder por isso. Nosso Senhor Jesus é o modelo e guia da humanidade. Ele é o modelo perfeito que Deus nos ofereceu. Então nós vamos ver uma personalidade, Saulo de Tarso, acompanhando Jesus com a personalidade Saulo. Nós vamos ver um Pedro acompanhando Jesus com a personalidade Pedro. Nós vamos ver um Tiago acompanhando Jesus com a personalidade Tiago. Nós vamos ver um João Evangelista acompanhando Jesus com a personalidade João Evangelista. Então, se todo mundo decidir ser mão, quem vai ser pé? Se todo mundo decidir ser cabeça, quem vai ser mão? O que eu estou querendo dizer com isso? É que
cada um de nós temos algo divino. Nós só precisamos pegar esse algo bom, divino, e direcionar de forma boa. Então eu não tenho que ser igual a Narumi. A Narumi não tem que ser igual a mim, porque a Narumi tem particularidade divina, como eu também tenho. O que eu tenho que fazer é pegar, por exemplo, qual era a personalidade de Saulo? O trabalho que Jesus queria que fosse feito. Tinha como ser um João Evangelista? Ele precisava de quem? Ele precisava de alguém com personalidade muito forte. Alguém impetuoso. Alguém firme, decidido, destemido, seguro. Paulo. Então, para cada um ele chama para fazer um trabalho. E cada um tem um jeito todo especial de ser, que nós temos que descobrir e fazer. Então, às vezes, nós, nesse movimento, nós queremos introjetar a personalidade do outro em nós. Isso não vai dar certo. Cada um é um tesouro em particular. Eu tenho que descobrir isso em mim e fazer esse movimento desse trabalho. E quando, às vezes tem pessoas que têm o dom da palavra, ela é capaz de levar, vamos ver Hitler. Hitler tinha o dom da palavra, era inteligente. E ele conduziu uma multidão ao caos. Então nós temos irmãos dentro da religião que têm esse dom da palavra, que sabe hipnotizar as pessoas e utiliza isso a seu benefício pessoal. Só que a dor vai bater na porta dele também. E ele vai perceber que ele não construiu a sua casa, a sua edificação na rocha. Mesmo nós, na condição de espírita, o espiritismo nos dá muitas informações, muitas. Quando a dor bate em nossa porta, a gente pode sentir o balanço do temporal. Mas não cai. Nós temos que estar preparados para isso, porque o temporal sempre virá. De uma hora ou outra, o temporal vai vir. Vamos ver a citação de Kardec? Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, todos os que reconhecem a missão de Jesus, Ele é o Messias, dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não segue os seus preceitos? Serão cristãos os que o honram por meio de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não. Por quê? Assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel,
que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Porque às vezes, quando ele falou aqui do sangue, nós já passamos aqui da Inquisição, nós passamos aqui da cruzada. Você imagina o que é você matar em nome do Cristo? E você dizer, eu sou um soldado de Deus, mete a espada? Como? E ele diz aqui, que derramais o sangue dos vossos irmãos, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Às vezes você vai fazer um diálogo com alguém, seja lá com quem for, você leva a verdade na ponta da faca. E à medida que você vai jogando a verdade, vai passando assim no outro. O Chico até dizia de uma forma muito amorosa, é uma gota de verdade em 1 litro de amor. Então, às vezes, em nome de uma pseudo-moral, você vai conversar com o outro e humilha, você se achando superior. Então, ao invés de você ir para consolar, você faz com que o outro derrame lágrimas de dor. Você estimula mais ainda a culpa na pessoa. Que caluniais o vosso povo. Ele diz aqui, ó, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Eu digo, o Espiritismo, ele é o consolador prometido. Não é o torturador prometido. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, ficar de joelho, ficar orando. O único caminho que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. A palavra de Jesus, as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens a conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada à areia, o vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. Esse monte de religião, de igrejas, disso, daquilo outro, vai passar. Só fica a verdade. Foi bom o nosso estudo do Evangelho? Então, até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.